Aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Hoje nós vamos iniciar uma nova temática, vamos falar sobre livre-arbítrio. Por exemplo, o homem, o ser humano, tem livre-arbítrio dos seus atos? Vamos conversar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aí, meu caro Almeida, começamos na introdução do nosso programa, eu já perguntei para os nossos ouvintes se o homem tem livre-arbítrio dos seus atos. Mas antes de você responder, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado à companhia de cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília, por esse nosso novo canal, www.youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. Faça sua inscrição no canal, aperte o sininho para receber as notificações e acompanhe. É uma grande alegria ter você aqui com a gente. Forte abraço. Tire-me uma dúvida, o nosso programa ele está alocado no canal TV Comunhão, né? Agora eu fiquei na dúvida, mas eu acho que é Comunhão Espírita de Brasília. Não. Não. TV Comunhão, você É. tem razão. Eu anotei aqui. Ele já está me corrigindo e ele está certo, tá? É que o Comunhão Espírita de Brasília era o anterior. Era o anterior. Era o geralzão. Era o geralzão. Agora foram 4 partições, né? Temos Isso. 4 canais. E nós estamos no TV Comunhão. Isso. Pedindo desculpa e fazendo a errata ao vivo. No ato, rapaz. www.youtube.com/TV Comunhão. É onde está alocado o programa. Nosso programa. Então, faça a sua inscrição, aperte o sininho para receber as notificações e não perca seu programa semanal. Forte abraço. Como diria um colega, estamos dispersos, mas estamos atentos. Com certeza. É isso, meu pai. Almeida. Obrigado, Ricardo. Que é isso. Estamos juntos. Tamo junto. E aí, Almeida, a questão 843 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Ele pode arbitrar, pode decidir, ele pode fazer o que ele quiser? Interessante isso, né? Nós vamos debater isso aí. Porque Eu ia fazer outras perguntas, mas como para não dar spoiler, vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aí, que até eu vou responder. O homem tem livre-arbítrio? Olha, o que nós já estudamos no Livro dos Espíritos em fases anteriores é que quando o princípio espiritual chega à maturidade necessária, ele conquista a capacidade de pensar continuamente, né? É o pensamento contínuo. No momento em que ele tem essa capacidade de ter o pensamento contínuo, nós saímos da vida humana, alcançamos o nível que nós consideramos vida humana. Então, a vida humana, diferenciando-a da vida animal, nós somos capazes de ter pensamento contínuo e conquistamos o livre-arbítrio. Então, respondendo objetivamente, e só essa pergunta para não dar spoiler, o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Ora, ele pensa, ele decide e ele age de acordo com a sua própria vontade. Então, sim, o ser humano tem livre-arbítrio, né? Nós, seres humanos, temos livre-arbítrio. Nós fazemos o que queremos. Claro, diante de algumas limitações, diante de algumas considerações que, com certeza, nas próximas perguntas surgirão. Por exemplo, eu quero ir para a Lua agora, eu vou dar um pulo e vou para lá. Não, eu não vou. Meu corpo não vai chegar lá. Tem limitações. Tem limitações esse exercício do livre-arbítrio. Ou seja, aquela lei da relatividade vale para muita coisa, né? Tudo é relativo. Pouca coisa é absoluta nessa vida. O Pai Eterno é absoluto. Só Ele é absoluto. Ele é absoluto. Né? Mas cá entre nós aqui, nós vivemos num mundo de relatividade. E não é a relatividade geral do Einstein. Não é aquela não. Pois é, Almeida, é o programa 329. Olha só.
E eu estava olhando aqui para sugerir aos nossos ouvintes, se já não viram, dá uma olhadinha no programa 324, quando nós falamos da liberdade de pensar, Sim. para que vocês possam linkar a resposta 833, ou melhor, a pergunta 833 com a 843, e ver como o Kardec e a espiritualidade faz convergir essas perguntas para o entendimento mais amplo. Faz convergir em termos de compreensão e progredir na sequência das perguntas. Exatamente, Almeida. Então vamos lá. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Resposta. Visto que ele tem a liberdade de pensar, o que foi dito na questão que eu citei agora, 833, tem também a liberdade de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Se a gente não tivesse essa capacidade de decidir, por exemplo, vamos fazer um programa? Não vamos. Vamos estudar? Não vamos. Né? Vamos escolher determinada profissão ou não vamos? É essa liberdade que nós temos, dentre várias outras. Questão 844. O homem goza de livre-arbítrio desde o seu nascimento? Essa é um dos primeiros spoilers que eu estava evitando na questão anterior, né? Porque ele vai numa sequência de Vai. aprofundando a questão, né, Almeida? Isso. Então, poxa, se eu tenho livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio desde que eu nasço? Não, é relativo, né? Caramba, uma criança recém-nascida, embora o espírito eterno tenha pensamento contínuo, embora ele tenha liberdade de livre-arbítrio, o corpo de um bebê impõe limitações ao espírito encarnante. Assim como o nosso. Assim como o nosso, eu não vou dar um pulo e ir Não pousar é? na Lua. Impõe muitas limitações para nós. Impõe, né? Então, há de se perceber esse livre-arbítrio dentro da situação em que cada um encarna. Então, uma criança recém-nascida, ela tem livre-arbítrio de chorar. Tem liberdade, pode chorar à vontade. Pode chorar à vontade, né? Tem liberdade de chorar pedindo água. Tem liberdade de berrar pedindo mamar. Eu tô com xixi, quero trocar a fralda. Tô Não sujo. tem. Não tem liberdade. Tem que pode esperar alguém chorar. chegar. Você pode chorar. Pode gritar e avisar. Tô sujo. Mas você não pode trocar sua própria fralda Você ainda. não vai conseguir limpar sua própria fralda. Né? Então é interessante a gente perceber essas questões. É verdade, não é? Almeida. E Agora, o interessante, Almeida, desculpa, por favor, que na outra ponta da existência também. vai acontecer de forma similar, né? Sim. A gente ali já... Aos poucos vai perdendo a capacidade de se alimentar, aos poucos se vai locomover. perdendo a capacidade de locomover e finalmente a gente acaba perdendo a capacidade de se limpar. Igualzinho a criancinha. Igual a criancinha. Meu Deus do céu. É um ciclo que se fecha mesmo. É um ciclo que se fecha e tem muita coisa a se aprender em cada uma das fases desse ciclo. Em cada uma das fases. Né? Mesmo porque nem todo mundo passa por todas essas fases. Né? Por exemplo, o meu pai, eu lembrei dele agora, né, que ele chegou nessa fase. Né? Ele desencarnou com 90 anos de idade, acometido de Parkinson e Alzheimer, e as minhas irmãs, quem cuidavam dele, né? Limpeza, tal. Era um bebezão. Um bebezão. E o meu irmão, que foi assassinado aos 41 anos de idade, não chegou nessa fase. Né? Teve outras experiências e por aí vai. De forma semelhante, eu tive o pai que não chegou aos 70, também testemunhei, e de forma semelhante eu tive um irmão humano, chegou só aos 36, morreu assassinado também. Sério? Você também teve irmão assassinado? Eu não sabia. Tive, lá no Rio de Janeiro. Fazer o quê? Bom, mas voltando aqui. Voltando aqui. Inclusive, hoje eu estava no elevador, eu estava pensando isso, mas o que eu tenho que aprender nesse momento da minha vida? Porque o meu carro descarregou a bateria, eu tenho um carregador em casa, só que eu moro lá no quarto andar, o carro está no subsolo. Aí eu vou lá, né? Peraí, deixa eu ser um pouquinho esperto.
Primeiro vamos ver se eu consigo abrir, porque o carro tem uma trava elétrica, Ah, tá. e eu já fiquei preso do lado de fora com o carro. Falei, primeiro vamos ver se ele tem carga suficiente para abrir a porta, porque senão eu tenho que chamar o mecânico logo direto. Aí eu fui lá, não, consegui abrir. Eu falei, poxa, consegui fazer uma viagem de elevador sem desperdício, porque não adianta eu carregar toda a tralha e descobrir que eu não consigo abrir o carro. É verdade. Aí eu subi, voltei, aí caramba, desço com o carregador de bateria, com a extensão e com uma escada, porque a tomada que tem lá é muito alta. Ah, Aí eu consigo, boto a escada, não sei o quê. Quando eu vou chegar com a extensão, uma é de 3 pinos e a outra é de 2. Eu, eita ferro. Tem alguma coisa para eu aprender aqui. Desço a exatamente. escada, né? Aí só que a escada não estava segura, era só de 4 degraus, e eu fiquei muito esticado. Eu falei, isso aqui não está legal. Aí, deixa eu levar essa escada de volta para casa. Então, subi com a escada. Aí fui pesquisar onde tinha uma extensão para poder conectar. Aí tô eu descendo, não sei o quê. Aí eu desço. Quando eu abro a porta do elevador, por que eu não trouxe a outra escada? E é uma coisa que, depois que vocês passaram dos 50, vai acontecer com vocês também. E eu comecei a rir, eu falei, vou reclamar de quem? Aí eu fui subindo assim, eu pensando, mas Deus do céu, o que eu preciso aprender aqui? Por que Deus fez uma fase da vida da gente que a gente não lembra de todos os detalhes com a facilidade que a gente tinha com 20, com 30 e com 40? O que tu tem que aprender aqui? Eu não sei, eu tive um insight, de repente é besteira. Ah, Mas eu falei, não, mas talvez Deus esteja tentando me ensinar a olhar todas as situações partindo do princípio que eu não sei todas as variáveis, é. para examinar com mais cuidado. Aí eu desci uma terceira vez de elevador com a escada, com a extensão adequada, para botar o carro para carregar a bateria. Aí deu certo. Aí deu certo. Mas eu estava pensando justamente sobre isso. Deus, em sua infinita sabedoria, vai dando essas fases na vida e cada uma tem um aprendizado, né? E a gente vai construindo significado em cada uma dessas fases. É verdade, Almeida. Eu também, né, tô. Esse ano. Esse ano você vira um homem Esse ano sexagenário. eu viro homem sexagenário, né? E me acontece muito isso. E às vezes eu me irrito. Ou como diria o comediante, eu se irrito, né? Eu se irrito a si mesmo. Eu se irrito comigo mesmo. Mas eu acho que, respondendo essa pergunta que você fez aí, o que é que Deus está querendo ensinar para a gente, ou o que é que a vida está oferecendo de aprendizado para a gente, cara, só me vem duas coisas à cabeça: Uhum. paciência e humildade. Porque quando a gente chega ali por volta dos 40, A gente se acha. a gente se acha. Entre os 40 e 50, a gente acha que sabe tudo, né? A experiência dá essa sensação de que nós já vivemos muita coisa, sabemos muito. Quando a gente começa a transitar dos 50 para os 60, a gente começa a ver que Caramba, tudo aquilo, todas aquelas respostas que eu conhecia da vida, estou descobrindo que estão mudando as perguntas. eu vi num livro, não lembro agora qual, mas era na área de filosofia, que quando o Sócrates disse aquela célebre frase de que ele só sabia que nada sabia, Uhum. ele estava por volta dos 56 anos de idade. Ora, pois. Eu falei, não por acaso, que foi nessa faixa etária aí que Ele chegou a essa chegou a conclusão. essa conclusão e que, guardadas as devidas proporções, nós estamos chegando também, É. né? Então, esse teu exemplo aí, cara, baixa a bola. Primeiro, paciência. Vai devagar. Não te irrita, não. Eu Não. comecei a rir, eu falei, vou fazer o quê? E segundo, né? Seja humilde o suficiente para saber que, apesar de toda a sua experiência de vida, apesar de tudo que você já aprendeu, você não é capaz de abarcar Todas. todas as possibilidades para resolver um problema. Você veja só, tudo que era possível imaginar. Eu tenho um carregador em casa, que não é muito comum. Eu tenho uma extensão bem comprida para poder atender essas necessidades. Eu tenho mais de um tamanho de escada dentro de casa. Mas não tem o adaptador para 3 pinos. Mas não tem o adaptador, Almeida. Acontece.
E aí, a gente tem que ter essa percepção com bom humor, né? Respondendo aqui, o homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Sim, goza. Mas tem limitações no mundo. Sempre vai ter limitação. Você vai ser bebê, você vai ser sexagenário, você vai esquecer as coisas, vai ter problemas nos processos da tua vida. Você não, mas eu e o Adilson já estamos ficando surdinho, né? Ah, é? Oxe, Não, Maria, esse aí tá tranquilo. eu tô ficando. Poxa, e tem que aprender a conviver com isso. Então, há limitações. Sempre terão limitações. E não adianta querer se achar, de querer ser o superpoderoso. Você não vai ter todas as respostas. É verdade. Vai devagar, vai com calma, vai com paciência e com muita humildade. Você falou, não tem todas as respostas, lembrou de uma tiradazinha que tem que diz que chega a certa idade, quando a gente aprende todas as respostas, a vida muda as perguntas. Todas as perguntas. A vida muda as perguntas. E a gente tem que começar tudo de novo. Começa. Bom, valeu a Isso. descontração, Almeida. Uhum. Então vamos lá. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Resposta. Há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Sim. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. À medida que a criança vai desenvolvendo ali, né, vai aumentando as suas capacidades, as suas possibilidades de escolhas. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Chorar, por exemplo, é necessário. Ou muitas vezes na vida é necessário chorar. Então a criança chora para atender suas necessidades. Chora sim. Bacana. Questão 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? E aí, Almeida? É interessante As isso, predisposições instintivas. As predisposições instintivas. É verdade, nós todos trazemos predisposições instintivas, nós todos trazemos de existências pregressas um cabedal de conhecimentos e uma coleção de hábitos mais ou menos virtuosos. Essa é a questão, né? Nós trazemos o nosso background, nós trazemos tudo que nós somos de vivências anteriores. Permite Por favor. Nós trazemos desse background tudo que precisamos para esta existência. Sim. O que não é necessário Não trazemos... Eu não queria complicar agora, mas você tem razão. Porque pode ter um ouvinte dizendo, trazemos tudo? Não. 100% não. De tudo que a gente já aprendeu na nossa vida espiritual, nós trazemos para cada reencarnação aquele conjunto de experiências interessantes para aquele projeto existencial. E aqueles estudiosos mais profundos, até para te dar razão, é só lembrar, eu não vou lembrar o nome do livro, tem um livro do André Luiz, em que a situação na carne é um herdeiro de uma fazenda que tinha 2 irmãos. Para ficar com a fazenda sozinho, ele mata 2 irmãos, aí vem todo o desenvolvimento do livro. Mas na equipe espiritual, tem 2 orientadores do nível mais elevado que não conseguem passar de um certo nível. Estão ali apoiando aquele ser, estão fazendo um trabalho maravilhoso de apoio àquele ser, mas eles não conseguem progredir espiritualmente. Aí, de repente, por acréscimo de misericórdia, esses 2 espíritos são conduzidos a um processo de rememorização de uma existência anterior. Agora eu não vou lembrar do número, mas é alguma coisa entre 400 e 600 anos antes daquele momento em que eles são submetidos a esse procedimento, tem uma encarnação em que eles têm uma vivência, uma experiência que está entravando o progresso deles, né? Apenas para te dar razão. Para a carne, nós trazemos
um pequeno pedaço do nosso cabedal. É. Quando a gente está desencarnado, a gente carrega muito mais, mas ainda assim a gente não carrega tudo. Não. Né? Tanto é prova que tem um livro do André que 2 espíritos, já de uma certa elevação, vêm com uma limitação, não conseguem contornar essa limitação e são conduzidos a um processo de, vou usar essa palavra apenas para compreensão, mas não é isso, terapia de vidas passadas. Eles Tá. vão lá atrás rememorar uma experiência para saber, olha, isso aqui no teu eu mais profundo está entravando o seu progresso. Aí eles reencarnam em 2 famílias diferentes. No decorrer da vida, eles progridem, eles se encontram, tornam-se grandes amigos e morrem juntos. Olha que bacana. Leiam o livro. Está Muito na bacana. série André Luiz. Então, respondendo aqui a pergunta, as predisposições instintivas. Nós trazemos, como muito bem me corrigiu o Ricardo, não tudo, mas a gente traz o que a gente precisa para vivenciar o que aquela encarnação nos prodigaliza. É. Agora, qual é o problema aqui? Livre-arbítrio, como é que ele trabalha aqui? Ora bolas, eu tenho um livre-arbítrio de viver com essa pré-programação e não mexer nela. Eu vou fazer os mesmos acertos e vou cometer os mesmos erros da existência anterior. É, porque eu tenho as predisposições para isso. E eu não estou a fim de Mudar. fazer a minha reforma íntima, de executar a minha transformação interior. Exato. Então, o livre-arbítrio se exercita justamente nisso. O que eu vou fazer a partir dessas predisposições? Eu vou viver em função delas ou eu vou me modificar? Nós sabemos, o espírito não retroage, mas ele pode ficar Estacionado. estático. Né? Eu tenho o livre-arbítrio de impor esse estado de não progresso. O destino vem e me empurra. Seja pela dor, seja pelo que for. É. Mas a gente é impulsionado. Então, o livre-arbítrio se exercita exatamente nessa medida, de ficar ali assentado onde já me encontro ou de progredir. É. Aí me passou uma coisa pela cabeça aqui agora, Almeida. Um ouvinte está pensando assim, vem cá. Então o Almeida acabou de dizer que se eu não tomar a decisão de progredir, a vida vem e me empurra. Ah, Então eu não preciso me esforçar muito, é só esperar que a vida me empurra. olha, se você tomar sua decisão, a dor é menor. Não é? Mas uma coisa que eu queria dizer, rapaz, e que eu aprendi na doutrina espírita, que é um dos princípios pelos quais Deus, a natureza, a espiritualidade, nos concede o livre-arbítrio, é para nos conceder também o mérito da vitória. E a responsabilidade pelas Não é? besteiras feitas. Quando eu decido fazer a minha transformação, É a quando sua eu decisão. opero a minha transformação, é um mérito. Eu acho que você está dando spoiler, mas é isso mesmo. Sério que é? Eu acho que é, mas não tenho certeza, Não. não. Então, bom, que seja isso, né? Eu tenho esse mérito. Não está aqui não. É diferente de eu ser empurrado. Claro, eu vou, né? Como diz o outro, tropeça, anda para frente. Uma pedra no caminho também nos joga para frente, mas Joga é pra melhor você decidir caminhar Contorná-la, passar sem por precisar cima, tropeçar na pedra. sem machucar o dedão do pé. Não é isso? Oh, Almeida, Vamos ler a o resposta nosso aqui. tempo está chegando. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Resposta. As predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Isso que você comentou tudo. Conforme ele for mais ou menos avançado, elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis, e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Então você vê que ainda tem que trabalhar com o empurrãozinho dos outros que estão tentando te manter naquela rota ruim. 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 Mas não há arrebatamento irresistível. Não tem espírito que te leve para onde você não Ou queira ir. seja, vai
vão ter as minhas predisposições, vão ter os companheiros dizendo, vamos nessa, vamos nessa. Vai que é tua, malandro. Mas a decisão permanece comigo. Sempre. Então, não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade sincera e firme de resistir a esses arrastamentos. Lembrai-vos de que querer é poder. Você quer realmente ser uma pessoa melhor? Você quer realmente trilhar um caminho positivo, do bem, do amor, da caridade, etc, etc, etc? Você decide, meu amigo. A história do anjinho bom e do anjinho ruim, né? Ou a história da bifurcação na vida, tem um caminho para cá, tem um caminho para cá. Você escolhe. E depois mede os resultados. O bom é que quando você chegar lá na frente, tomou o caminho de cá, chegou lá na frente e percebeu que foi o caminho errado, Deus está sempre de braços abertos, esperando que o filho pródigo volte e retome o caminho que leva à direita do Pai. Mais alguma coisa, Almeida? Não, só um grande abraço para cada um de vocês aí que nos estão acompanhando pelas mídias sociais da Comunhão. Se gostaram, deem o like. Não gostaram, registrem a opinião de vocês e digam do que não gostaram. E acompanhem os nossos programas, como bem dito pelo Ricardo Honório, pelo youtube.com/TV Comunhão. Forte abraço. Tá certo. Muito obrigado, Almeida, pela companhia. Muito obrigado pela companhia de todos. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.